Bom dia, oitavo ano A e B. Continuaremos aí no capítulo 4, versos para cantar a letra de canção, e estudaremos hoje também as funções do pronome se. Em nosso dia a dia, nos deparamos com esse emprego desse se e gera muitas dúvidas. Tanto ele pode ser um pronome, como ele também pode ser uma conjunção. Por isso, que iremos estudar essas diversas funções. Separa o seu material, pega a sua agenda, copia o roteiro, foco nos estudos. Vamos lá? Pega a sua agenda e, por favor, anota aí. 14/5/2020. Versos para cantar a letra de canção. Funções do pronome se. Iremos também realizar correções das páginas 88 e 89. E ao longo dessa aula, iremos realizar também a 90, 91, 92 e 93. Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Se liga aí, ó. Funções do pronome se. Quando é que eu devo usar? Você. Na página 88, continuando aí da sexta questão. E você? O que você pensa em relação a essa situação? Concorda com a opinião do eu lírico? Por quê? Eu particularmente concordo, mas lá no finalzinho também, o povo brasileiro tem a esperança de tudo isso, né, ser, né, modificado. Ele vê a esperança lá, sempre sente, né, o povo brasileiro, ele em si, né, não quer de forma alguma perder a esperança, ele acredita num país melhor. Mas é pessoal, cada um tem a sua opinião, que tem tristezas, desigualdades, né? Essas angústias, todas essas situações problemáticas, beleza, mas que tem a esperança, né? O povo brasileiro é cheio aí de esperança, gosta dessas batalhas para vencer todas essas dificuldades. Já na sétima, observa a forma dessa letra de canção, desculpa que eu disse desta, e explique como ela está organizada. A estruturação da música é estrofes e versos, as quais não apresentam o mesmo número de versos, mas sua estrutura é estrofes e versos. A palavra rap é de origem inglesa e é uma sigla da expressão, né? Essa expressão em inglês chama ritmo e poesia. Ritmo e poetry. Acredito que se não for assim, depois vocês passam um zap aí e perguntam a Isa. A qual revela duas principais características desse gênero: a batida ritmada e a importância da letra. Um dos recursos que o rap usa para isso são as rimas que marcam o ritmo. Na primeira estrofe lida, há palavras que rimam. Quais são essas palavras, né? Que posições elas ocupam no verso? Voltem lá ao texto, ó. Voltem ao texto aí, por favor. Ele diz assim, ó, quais são, né? Na primeira estrofe, quando ele diz assim: 500 anos de vida, 500 anos de sobrevivência, 500 anos de história, 500 anos de experiência, 500 anos de batalha, derrotas, vitória, desordem, progresso, fracasso, sucesso, dor, alegria, tristeza e paixão, 500 anos de trabalho e a obra ainda está em construção. A luta continua, a vida continua, apesar do sangue que escorre, o guerreiro não se cansa, acredita na mudança, porque a esperança é a última que morre. Então, nessa primeira estrofe, certo? As palavras que faz esse assim, que ocupa essa posição de rimas, nessa presença: sobrevivência, experiência, paixão, construção. Ó, sobrevivência, anotem aí, ó, experiência, se ficar mais fácil para você, destaca lá no versinho, ó, sobrevivência, experiência, paixão, construção, escorre e morre, tá? Mudança e esperança. Vou repetir.
Sobrevivência, experiência, paixão e construção. Escorre e morre, mudança, esperança. Tá? Letra B. Analise as outras estrofes da letra de canção e verifique se as rimas ocupam essas mesmas posições nos versos. Sim, as rimas ora aparecem no meio dos versos, ora no final. Tá? Ora aparece no meio, ora no final. Essas rimas. Em letras de canções, geralmente, nona questão, há estrofes que se repetem, chamadas de refrão. Isso ocorre na letra da canção de Gabriel, O Pensador, em caso afirmativo. Que estrofe se repete? Sim, né? Na letra da canção, há repetição, né? Que é aquela parte até de uma música, não lembro de quem é a cantora ou o cantor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Em cada desses versos, sempre com as interrogações que são perguntas. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será, é bem alto, né? Que vamos conseguir vencer, tá? Fica aí essa sequência da questão 9. Já na letra B do 9, esse refrão é um trecho de uma canção de uma banda musical brasileira. Assinale com qual a canção esse trecho faz a intertextualidade. Será da banda Legião Urbana? Segunda frase, Dom Quixote, da banda Engenheiros do Havaí, Meu Erro, da banda de Paralamas do Sucesso. Seria a alternativa correta, da banda de Legião Urbana. Lembra o que é intertextualidade? Quando você faz o quê? Vamos voltar lá na página. Uma revisão, aproveitar. Só um segundo. Pegue seu livro aí, ó. Volta aí, por favor, na página. Só um minuto, segundo. Estou chegando. Opa! 56. A relação entre dois textos em que um deles faz alguma referência a outro é chamada intertextualidade. Trata-se de um recurso em que se percebe uma referência ao longo da fonte facilmente observada pelo leitor. A intertextualidade pode acontecer em qualquer gênero de texto, verbal ou não verbal, com imagem ou sem imagem, com escrita ou sem escrita. Por exemplo, música, pinturas, filmes, história em quadrinhos e assim por diante. Cai muito nisso no Enem, os textos motivadores. Sempre nas provas do Enem vem uma música, vamos por um exemplo que vamos falar da escravidão. E vem lá uma melodia, né? Uma música, daí vem uma história em quadrinhos que fala da escravidão, daí vem uma notícia, uma reportagem e trabalha aí muito bem a intertextualidade com os textos motivadores do Enem, só para dar uma dica, tá? Então, a intertextualidade ela é muito importante. Então, aí nessa música, 500 anos de sobrevivência, faz referência à banda Legião Urbana, Será. Na próxima aula eu trago essa música para vocês. Próxima página. As letras de canção são textos organizados em estrofes e versos, que pode ou não ter rimas. Elas geralmente apresentam refrão e são destinadas a serem cantadas e ouvidas. No caso especificamente do rap, ele é organizado em estrofes e costuma usar as rimas como um recurso para marcar o ritmo.
A função do se causa muitas dúvidas do nosso dia a dia. Entre elas estão aí essas duas funções que se encontram no seu livro, até destacada em negrito. Esse se pode ser pronome ou pode ser conjunção. Observem aí essa minha canção. Nesse trecho, ela é muito antiga. O som não é muito bom, mas vamos tentar ouvir e fazer essa pequena interpretação desses dois verbos que estão destacados aí na letra Minha Canção de Chico Buarque. Nesses versos, o eu lírico expressa a sua sensação em relação à música. Para ele, o que é que ela significa? Muito fácil. A música é uma maneira de expressar seus sentimentos de forma doce. Essa seria a resposta. Observe os verbos destacados no texto. Com que eles estão fazendo a concordância? Com o sujeito, não é isso? Lembra que a concordância verbal, regra geral, o sujeito tem que concordar com o verbo. Quem são os sujeitos nesses versos? O sujeito do verbo soltar é a música. E o sujeito do verbo fazer é a certeza. Esses sujeitos estão recebendo a ação. Repetindo, o sujeito do verbo soltar é a música e o sujeito do verbo fazer é a certeza. Esses sujeitos estão recebendo a ação. Página 90. Vamos tentar responder aí continuando. Caso o sujeito fosse colocado no plural, como os verbos ficariam? Olha, se o sujeito fosse colocado no plural, o que é que ele diz aqui? Ó? Os verbos ficariam também no plural, pois tem que concordar com o sujeito. Se o sujeito está no singular, o verbo ficará no singular. Se o sujeito passará para o plural, o verbo também passará para o plural, tá? Lembre que a regra geral de concordância, o sujeito precisa concordar com o verbo. Analisando a estrutura dessas orações, terceira questão, na página 90, em que voz verbal elas devem ser classificadas? Passiva sintética. O que seria aí passiva sintética? Volta lá, ó. Vamos voltar na página 75, ó, por favor. Na página 75, você tem um esquema aí, ó. Sintética, acharam? Formada por verbo transitivo direto na terceira pessoa, acompanhado do pronome se, chamado de pronome apassivador. Analisando a estrutura dessas orações, em que voz verbal elas devem ser classificadas. Passiva o quê? Sintética, ó. Certo? Um pronome apassivador é um verbo transitivo direto na terceira pessoa, tá? Aí, o oitavo ano A e B. Se, entenda as funções. Relacionada à morfologia, ou à sintaxe, ou à partícula se, assume várias funções da língua portuguesa. Pode ser um pronome, uma partícula de realce, uma conjunção subordinativa. É muito comum encontrarmos nas orações com a presença da palavra se, e, no entanto, o emprego da partícula gera algumas dúvidas. Essas funções iremos estudar agora, cada uma delas. Vamos voltar lá atrás para falar um pouquinho sobre o que é conjunção. Conjunção é uma palavra invariável, ou seja, ela não pode ser modificada, que liga as palavras e os grupos e as palavras das orações, certo? Repetindo, ó, que liga as palavras, grupos de palavras, orações, frase,
dando uma relação de sentido, tá? Então, na primeira você tem aí, ó, introduz orações subordinativas. Assunto lá do 9º ano, ó, não sabia se iria a Recife. Então, a conjunção subordinativa integrante, ela é muito utilizada, certo? As conjunções que você mais se vê aí, nos seus textos, nos contextos, é o que você utiliza constantemente. Daí tem hora que esse que vai ser um pronome, tem hora que esse que é um pronome relativo e tem hora que esse que vai ser o que? Uma conjunção. Tem hora que esse se vai ser um pronome, tem hora que esse se vai ser o que? Uma conjunção. A partícula integrante do verbo une-se aos verbos essencialmente pronominais. E nesses verbos pronominais, eles dão ênfase para dar sentido e mudança de estado. Você tem aí, o operário queixava-se por seu baixo salário. Na verdade, ela se lamentava mesmo sem motivo. Olha aí a mudança de estado e de sentimentos. Arrependeu-se do que fez. Já a partícula de realce, já está dizendo realce. Realce não, quer dizer que ela não desempenha nenhuma função sintática. Como o próprio nome já indica, trata-se de uma partícula de realce apenas podendo ser retirada da oração sem que nem haja nenhuma alteração de sentido. Foi-se embora de vez. Foi embora de vez. Se você tirar o se, não perde nenhum sentido. Por isso que é chamada de partícula de quê? De realce. Olha aí, ó. Pronome reflexivo. Neste caso, o se vai servir para indicar uma ação que é praticada pelo sujeito. Ele mesmo receberá suas consequências. Cortou-se com a faca, ó. Ele mesmo se cortou, ó. Praticou e recebeu, certo? Dizemos que o sujeito pratica e sofre a ação, tá? Já embaixo, ó, recíproco. Pronome é a ação que envolve dois sujeitos em que ambos praticam e sofrem a ação um sobre o outro. Os jogadores atropelavam-se na disputa da bola. Os políticos cumprimentavam-se com falsidade. Ó, uma ação um sobre o outro. Machucou-se com martelo, reflexivo, pá! Eu mesmo fiz e recebi a ação. Outro exemplo, anotem aí, ó. Maria se cortou-se com uma tesoura. Tá? Colocou aí? Pedro e Maria deram-se as mãos. Ó, o recíproco aqui, ó. Meus pais se amam profundamente. Anotem aí. Funções sintáticas do pronome se. Ele pode ser objeto direto ou objeto indireto. A criança molhou-se no jardim. Pronome reflexivo, com função de objeto direto. Ou seja, esse se, ele faz um complemento com o verbo molhou. E é um pronome reflexivo porque ele faz e recebe a ação. A criança molhou-se no jardim. Ele mesmo fez e recebeu a ação. O transeunte dava-se o direito de empurrar. Pronome reflexivo com função de objeto indireto. Esse se, ele faz e recebe a ação. E nessa frase ele tem função de objeto indireto. Partícula passivadora. Indica que a frase está na voz passiva, ou seja, o sujeito sofre a ação praticada por outro agente. Relaciona-se os verbos intransitivos, direto, ou transitivos, direto e indireto. Tudo isso tem no livro de vocês, tá? Construíram-se mais escolas em nosso país. Nesta empresa se oferecia bons empregos. Vendem-se mudas de hortaliça. Então, indica que a frase está na voz passiva, ou seja, o sujeito sofre a ação praticada por outro agente. Relaciona-se os verbos, está relacionado esses verbos aos verbos transitivos, são os que precisam complementos. Construíram-se o quê? Você faz a pergunta.
né? Então, eles vão ser transitivos ou direto, direto, indireto ou os dois, diretos e indireto, tá? Outro exemplo, ó, vende-se carro usado. Voz, está na voz passiva, o quê? Analítica. Se mudássemos aí, o carro usado é vendido, certo? Preste atenção aí, partícula passivadora indica que a frase está na voz passiva. Observa aí o índice de indeterminação do sujeito. Trabalha-se até nos feriados, acredita-se em fantasma, come-se bem, bebe-se muito neste restaurante. O índice de indeterminação do sujeito relaciona-se a verbos intransitivos. Olha aí, ó, já na partícula passivadora não aparece o intransitivo. Intransitivo é quando não precisa de quê? De complemento. O transitivo, certo? Intransitivo, então, índice de indeterminação do sujeito, esse verbo pode vir acompanhado por essa partícula si, ó, de índice de indeterminação do sujeito. Pode ser intransitivo, transitivo indireto ou de ligação, conjugado sempre na terceira pessoa do singular, ó. Já na partícula apassivadora, você é notório aí o plural. Já no índice de determinação de sujeitos, esse si só vem acompanhado do verbo no singular, tá? Conjunção condicional. Analisem aí, ó, o si. Ei, Charlie Brown, deixa eu andar no seu triciclo? Ah, não sei não. Se não deixar, eu arranco a sua cabeça. Quem resiste aos apelos de uma mulher? A menina, a garota, deu uma condição a ele. Ou você deixa eu andar, ou eu arrancarei a sua cabeça. Atenção aí nessa frase, ó. Prepare-se para decolar em 2014. Neste caso, a partícula si serve para indicar que o sujeito pratica e sofre a ação. Por isso que ele é o quê? Um pronome reflexivo. Chiclete com banana, senhor Rusga e doutor Rabujo. As coisas vão de mal a pior. Mas a que você se refere exatamente? Ora, eu me refiro exatamente às coisas que vão de mal a pior. Entendeu agora? Claro. Tá pensando que eu sou burro? Engraçado, né? Observem aí o se. Antes daqui na segunda fala, ó. Se refere exatamente, tá? Beleza? A partícula si assume várias funções na língua portuguesa. Conjunção, como foi citado aqui já nessa aula. Subordinativo integrante. A conjunção introduz orações subordinativas substantivo. Quero saber se ela virá à festa. Conjunção subordinativa condicional. Introduz orações subordinadas adverbiais condicionais. Deixe um recado se você não me encontrar. Tudo isso aí só é mais um resumo para realçar esse entendimento. Pronome reflexivo funciona como objeto direto, objeto indireto e sujeito infinitivo. A criança machucou-se. Olha aí, ela mesma fez e recebeu a ação. Esse se tem a função de objeto direto. Partícula passivadora, quando se liga a verbos transitivos direto com a intenção de apassivá-los. Contaram-se histórias estranhas, certo? Em função de agente, da passiva. Índice de determinação do sujeito, quando se liga verbos preposicionados com o papel de indeterminar o sujeito. Discorda-se do fato. Partícula integrante do verbo, liga-se a verbos pronominais. Ele não cansa de queixar-se, certo? Então, reflexivo, quando faz e recebe a ação, é muito parecido, certo? Pratica e sofre a ação. Lembra sempre disso, ele pode ser representado pelo verbo transitivo direto e indireto, tá? Não se esquece. Partícula passivadora, né? A partícula passivadora, ele pode ser representado, esse verbo, com verbo transitivo direto, com a intenção de apassivá-lo.
Índice de indeterminação do sujeito, destaca aí, ó, certo? Ele tem a função de indeterminar o sujeito, ó, certo? Relaciona-se a verbos intransitivos, transitivos e intransitivos. Percebe-se que no índice de determinação, marca aí, ó, não vem o transitivo direto. Intransitivo, transitivo, indireto ou de ligação. Tem isso tudo sempre na terceira pessoa do singular. E a partícula integrante do verbo liga-se a verbos pronominais, ou seja, são pronomes que vêm próximo aos verbos. Atividade, página 90, 91, 92 e 93. Dá uma estudada, você tem todos esses resumos aí no seu livro, certo? Eu falei de outras funções do se, não só falei das funções do índice de determinação do seu sujeito, a passivadora e o pronome reflexivo, certo? Dá uma estudada, para um pouquinho, é assunto novo, foco nos estudos. Beijo e até a próxima.